Olá, meus amigos da Rede CNT, uma rede da família Martinez. Estamos de volta para mais um Jogo do Poder. Hoje, recebendo novamente Murilo Hidalgo, presidente do Paraná Pesquisas. E vamos para o centro da arena política. Agora, recentemente, a Paraná Pesquisa fez dois levantamentos e para aferir a aprovação dos governos. No caso do governo do Estado, Beto Richa, e da presidente Dilma. No caso da presidente Dilma, a pesquisa do levantamento acusou 74% de desaprovação. Exatamente. 20% de aprovação. São 100 dias de governo. Esse número, diante do quadro que se formou logo depois da posse, né, de crise econômica e crise não institucional, porque as instituições estão funcionando, né? A polícia está prendendo as pessoas, o Ministério Público está acusando, enfim, né? O Legislativo está lá funcionando. A crise é política. Diante desse cenário, se poderia esperar alguma coisa pior do que isso aqui para a presidente Dilma? Olha, Rocha, eu acho que a situação no Brasil hoje para os políticos ela é muito ruim, muito delicada, certo? Eu acho que a história da Lava Jato, quanto a história aqui do Paraná, que houve da prisão do Luiz Abi, tudo isso é muito ruim, tanto para a Dilma quanto para o Beto Richa. Mas vamos deixar claro, ao meu ver, Rocha, o caso da presidente Dilma, ao meu ver, o que mais pesa é o lado econômico. Eu acho que o lado econômico é o que está afetando, porque a Lava Jato, Rocha, antes das eleições, já tinha. E ela ganhou as eleições. Certo? Como o Lula ganhou a eleição lá no Mensalão. No Mensalão. Quer dizer, o problema... Ademar de Barro, qual é a diferença? Se elegeu Qual é a várias vezes, diferença? Maluf, Lá etc. tinha o Mensalão, só que na época do Lula, a economia estava pujante. O povo estava consumindo, o povo estava feliz, emprego, a renda em alta, tudo isso fez com que o Lula se tornasse o que se tornou. Qual é o problema da Dilma? Tem o problema da Lava Jato? Tem, mas é a economia. O povo, pela própria pesquisa, o povo está se queixando. O povo acha que 2015 será um ano muito difícil, o povo está com medo de perder o emprego, o povo está com medo que vai ter que parar de consumir. Então, essa expectativa, ao meu ver, é o que está derrubando a Dilma. E a situação do Beto, ao meu ver, o que aconteceu que derrubou o governador Beto Richa? Foi a greve dos professores. Ali eu acho que foi uma coisa marcante para o governo Beto Richa. E a Previdência, e a história da Previdência, junto com a greve dos professores. Eu acho que isso é que culminou com a queda de popularização do governador. Isso é que esses dois... O Beto está com uma popularidade pior do que a da Dilma. A aprovação dele é 74? Ele tem 76 com 19 de aprovação. De desaprovação. A Dilma tem 74 com 20. Como diz o Ismael Moraes, ele está perdendo para a Dilma no empate técnico. Eles estão assim, a situação é muito difícil. Se a gente for ver, nós fizemos juntos também, Rocha. Agora o que você está me dizendo é o seguinte, é que a questão ética não é a questão fundamental, é isso. Veja nem bem, para o Beto e se nem tivesse Dilma. só as denúncias, eles estariam abalados, mas não nesse percentual. Entendeu para você? Não nesse percentual que eles estão. Eu acredito que estaria no meio a meio, entendeu? Não nesse percentual que Agora, estaria. Aí eu vou te dar um exemplo para você. Você pega o prefeito Gustavo Frutti, a gente fez junto também. O prefeito Gustavo Frutti tem 65% de desaprovação, só que não tem nenhuma denúncia de corrupção contra ele. Porque o problema é da crise. É o problema da crise, é isso que eu estou falando. Eu acho que a Dilma e o Beto estariam nessa faixa aí, de 60, 65. O prefeito de Londrina, surpreendentemente, das que a gente fez, foi o prefeito que melhorou. Com toda essa crise, ele tem 51% de aprovação. Tá. Quer dizer, ele conseguiu, mas também não consegue passar disso. Os prefeitos hoje está muito difícil a situação dos prefeitos. De modo generalizado, todos os prefeitos estão apanhando também. Muito, Rocha. Também está sobrando para eles. Murilo, esses dados todos conduzem a seguinte questão, a perspectiva que se tem pela frente, né? A Dilma chamou uma equipe econômica que tem condições técnicas, conhecimento, para fazer um ajuste, né? A senha que ela deu foi de que vamos fazer o ajuste, mas o ajuste não pode, de maneira nenhuma, suprimir a intensidade, a qualidade dos programas sociais. Estou falando de Bolsa Família, FIES, ProUni, mais médicos, etc, etc. Seguro-desemprego e tal. E o que se procura no âmbito da equipe econômica dela é encontrar essa equação, fazer o ajuste, fazer com que a economia chegue no final do ano
sobrevivendo, respirando, sem o sacrifício dos programas sociais, que é o que dá popularidade, que dá sustentação popular para o governo federal. Então, no caso da Dilma, está bem desenhado o caminho dela. Ela tem a crise política com o Congresso, mas aparentemente essa semana ela já deu passos no sentido de resolver o problema da articulação política e dar solução para isso. No caso do Beto Richa, qual é a perspectiva? Porque se o Beto tivesse na Assembleia Legislativa a resistência que a Dilma tem no Congresso Nacional, a situação dele estaria muito pior. Você concorda comigo? Sem dúvida, Rocha. Eu acho que assim, a vantagem que o Beto Richa tem no aspecto legislativo é muito grande, porque ele tem uma Assembleia que joga com ele. Coisa que a Dilma hoje, nesse momento, ela não tem um Congresso que joga com ela. Todo dia ela acorda de manhã e tem que se preocupar com o que vai acontecer no Congresso Nacional. Certo? Agora, Rocha, o Beto também, ele, pelo que a gente escuta e pelo que você ouve falar, também está tentando fazer o ajuste. A dúvida que eu tenho, tanto de Beto quanto de Dilma, eu não acredito numa recuperação tão fácil, Rocha, nem de Beto nem de Dilma, porque não adianta acertar o caixa. Tudo bem, acerta o caixa, tá? E a economia, Rocha? Não adianta o Estado, o problema é a economia, dos dois, Rocha. Enquanto a população estiver temerosa, a população não consumindo, a população achando que vai piorar, ela retraída dentro de casa, Rocha, é muito difícil para os dois, como é difícil para os prefeitos. Porque o que o cara mais se preocupa é com a situação econômica e a situação familiar. Depois ele vai ver a política. Certo? Essa era uma vantagem do governo Lula. Certo? Que era uma vantagem que o Lula tinha. Ele vinha na televisão, pedia para o povo consumir, que tem que ajudar, dava condições. Esse era o forte do governo Lula, que hoje faz o contraponto à própria Dilma Rousseff. Então eu acho que a Dilma, ela precisa de uma medida econômica. Certo? Com que as notícias passem a ser boas como era antigamente. O consumo... Eu vou te interromper porque eu quero voltar exatamente nesse ponto no próximo bloco. Quero saber o seguinte, o Beto se comunica muito bem, extraordinária a capacidade de comunicação do governo Beto Richa. E a Dilma é exatamente o contrário, se comunica muito mal. Mas nós vamos voltar falando exatamente disso após o primeiro intervalo. Daqui a pouquinho nós retornamos. Voltamos ao Jogo do Poder, para a sequência do bate-papo com Murilo Hidalgo, da Paraná Pesquisa, na noite de hoje. Muito bem, Murilo. Eu dizia aqui no final do primeiro bloco que se tem uma coisa que dá para elogiar no governo do Beto Richa é a comunicação. É muito bem feita. E no governo da Dilma é uma tragédia, para não dizer outra coisa. O governo se comunica muito mal. E a ponto de sofrer de maneira totalmente dominado por esse clima que domina o nosso noticiário econômico, né? Os nossos comentaristas econômicos são os profetas do apocalipse. Todo dia o Brasil acaba amanhã. Né? Impressionante. Você vai ver o noticiário, vem o comentário, amanhã vai acabar o Brasil. Certo? A Moody's reduziu a taxa de não sei o quê, a Bolsa de Valores perdeu tanto, e, enfim, a ponto do sujeito, que é o cidadão comum, começar a achar que ele vai ser demitido na hora que chegar na empresa. Né? Isso cria, de fato, esse clima de insegurança, de desconfiança e de desaprovação. É esse o problema? Você acha que nessa troca de ministro que teve agora, do Thomas para o Edinho é um sujeito mais experiente, trabalhou na campanha da Dilma, tem mais cancha, conhece mais a mídia, foi deputado durante muito tempo e tal, prefeito. Em que medida você acha que ele pode ajudar um pouco o governo a transmitir mais segurança para a população? É verdade, Rocha. Eu acho que para Dilma melhorar rapidamente, eu insisto que é a economia. Eu acho que são dados que o governo tem que, se os dados apresentados não são tão verdadeiros quanto se dizem, o governo tem que começar a combater esses dados. Começar a mostrar o crescimento, principalmente a própria presidenta, eu acho. Que nas entrevistas que ela fala, ela tem que começar a combater isso. Começar a dizer o que está acontecendo de positivo, qual é realmente a taxa de desemprego, se a população tem que se preocupar mesmo ou não. Porque hoje, o grande problema que eu vejo é a autoestima. A autoestima está embaixo. Pois é, nesse ponto você falou da taxa de desemprego. De fato, a taxa de desemprego vem aumentando. Certo. Mas ainda é uma das mais baixas do mundo.
Mas tudo bem, Rocha. Nos países como... Agora, precisa se comunicar, né? É isso que eu estou dizendo. Então, Não adianta a gente está discutindo isso se a grande massa, pela pesquisa, está com medo. Se o cara está com medo, o que ele faz? A primeira coisa, ele para de consumir. É uma cadeia. O cara está com o dinheiro, ele está recebendo o salário dele, mas não vamos gastar porque amanhã eu não sei o que vai acontecer. Só que estoca. Só que isso é ruim para a economia, é ruim para o país e é ruim para todos. Certo? Eu acho assim, uma coisa que o Lula fala nas palestras dele, uma que eu assisti, eu acho, que o grande problema hoje é a autoestima. A autoestima do povo está em baixa. O povo está receoso, o povo está com medo, coisa que não acontecia na época dele. E é isso que faz nascer esse sentimento de protesto de fim de semana, né? Porque as manifestações são marcadas para fim de semana, eu nunca vi isso. Então, você não esperava, durante o regime militar, chegar um final de semana para fazer uma manifestação. Agora, você fazia exatamente na hora do rush, né? Que é para gerar o impacto. É isso que faz nascer esse discurso tão despolitizado, né, tão desagregador, tão negativo, né, no sentido de dizer que o problema fundamental do Brasil é o nosso padrão ético. Você disse uma coisa que eu acho que as manifestações, Rocha, se elas ganharem força, é um problema. Se elas enfraquecerem, acabou. Certo? Eu acho que assim... Também é um problema, porque vai aumentar a depressão. Exatamente. Né? Vai piorar. Vai piorar. Eu acho que quanto mais gente tiver na rua, melhor. Para a democracia é sinal de vitalidade. Exatamente. Né? Mas, ao meu ver, as manifestações só ganham corpo pela crise econômica. Pela crise política, a tendência é esfriar. Agora eu quero que você me explique uma coisa. Não sei se isso